Graça e paz, irmãos. Vou deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Filipenses 4:19. Diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Olá, irmãos. A paz do Senhor a todos. Paz, irmãos. Eu espero que vocês estejam bem, cada um de vocês. Eu creio que Deus tem guardado a cada um de nós. A palavra que eu tenho para deixar a cada um de vocês é o Salmo 46, né, onde Deus fala que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E devemos descansar nessa palavra, porque a gente tem momentos que a gente realmente fica afligido, né, com medo, mas a gente tem que deixar o medo de lado e tão somente confiar no Senhor, porque Ele é realmente, verdadeiramente o nosso refúgio. Amém, irmãos? Amém. Um grande abraço a todos e espero vê-los o mais rápido possível. Beijo a todos. Meus irmãos, graça e paz. Queria deixar também um versículo para vocês. Não é um versículo, 2 versículos. O primeiro versículo se encontra em Salmo 119, versículo 7:1. Diz assim: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha que versículo interessante. Foi-me bom ter sido afligido. Olha o que nós estamos passando, olha o período que estamos passando, a situação, problema político, pandemia, desemprego. Mas o salmista diz aqui, foi bom eu ter sido afligido, pois eu aprendi os teus estatutos. Amém. Então, que essa palavra venha brotar em nossos corações como um refrigério, porque é o momento que a gente está em família, em casa, mas a gente está buscando o Senhor, a gente está em oração, a gente está em leitura da palavra, a gente está glorificando o nome de Deus, não devemos deixar de fazer isso. Amém. Então, é isso que esse versículo diz. E o mais importante, e um versículo também que eu queria deixar para os irmãos, um versículo de esperança, que ele está em Romanos 8, versículo 18, que ele diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós de ser revelada. Amém. Então, Deus tem algo maior a nos revelar futuramente, na eternidade. Amém. Glória Então, a Deus. o momento que a gente está passando é passageiro, mas devemos ficar firmes no Senhor, buscando o Senhor diariamente. Amém, Senhor. Um abraço para todos e em nome de Jesus vamos passar por essa situação de cabeça erguida e Amém, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Olá, irmãos, a paz. Eu estou com muita saudade de vocês. Um beijão. Ô Pai, Senhor, eu estou com muita saudade de vocês. Beijo. Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto online. E nós queremos louvar a Deus, nós queremos entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Que Deus tome a direção, a primazia de tudo que será feito aqui neste culto, nos louvores, na palavra pregada. E que tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor. Vamos estar junto conosco nesta noite. Eu te convido e nós vamos orar neste momento. Se coloque de pé. Nós vamos orar, clamar ao nosso Deus e que a unção dele seja liberada sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, para a glória do Senhor. Vamos orar? Oremos. Senhor, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar te louvando. Que nenhuma distração, ó Pai, impeça o melhor do nosso louvor para ti. Recebe a nossa adoração, ó Pai, recebe o nosso louvor. E que como igreja nós possamos estar juntos cantando ao Senhor, mesmo que cada um em sua casa. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque o som da festa vai subir e a glória de Deus vai descer deste lugar.
Vamos louvar ao Senhor com alegria, celebrando o nome daquele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Vamos celebrar com alegria nesta noite. Aleluia! de aleluia. Som da festa vai subir.
sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Que a glória do Senhor desça sobre a tua vida, resplandeça sobre esta cidade, sobre esta nação, para a glória do Senhor. Jesus é o Rei da Glória. Por isso nós vamos adorar o Rei da Glória nesta hora. Maravilhoso, não há outro igual ao nosso Deus. Só Ele é o único digno de receber nosso louvor. Adore o Rei da Glória nesta noite. Aleluia. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Respondo ao teu amor, que diz a mim que não há outro Deus, não há. Misericórdia e bondade me acolhem, tua santidade. Glória do Senhor, brilha aqui. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais
nossa maior esperança é ouvir o Senhor dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. É essa a nossa esperança, é essa a nossa alegria. Ouvir nos dá um ânimo, nos enche de alegria. É por isso que agora você tem a oportunidade de louvar o Senhor pensando nisso. Imagina o Senhor tocando nas nossas mãos e louve Ele de todo o seu coração nesse momento. O som de uma voz comparado a um trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceito meu humilde louvor. Levanta as mãos em oração para alcançar Teu trono, Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado a um trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanta as mãos em oração para
Amém. No Salmo 115, o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Então diga a ele agora que não você. Você não quer ser cheio de você quer ser cheio de Deus, livre de si mesmo e cheio da glória dele. E que esse louvor e tudo o que você faça seja para a glória e para o nome de Jesus. Amém? Vamos louvar então. Quero menos de mim, sonho com mais de ti. Minha vida te honrar, te exaltar. Esse é o desejo do meu coração. Em teu santuário erguer minha voz e exaltar. E cheio de tua glória, esvaziar, eu te transbordar, eu me rendo, eu me rendo a ti. De glória, eu encontro, vou ser tua imagem, abrindo mão de quem eu sou. Sempre é Senhor. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de te transbordar, eu me rendo, eu me rendo a ti. Quero ser livre de mim e cheio de tua glória, me esvaziar, e te transbordar, eu me rendo, eu me rendo a ti. Ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, e te transbordar, eu me rendo, eu me rendo a ti. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, e te transbordar, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Como é bom, ó Deus, poder te adorar e exaltar o seu nome, ó Deus. Pai, estamos aqui para te adorar em todo o tempo e queremos estar sempre livres de nós mesmos, ó Deus, e nos encher mais ainda de ti, ó Deus. Que possamos estar buscando, ó Deus, sempre a tua face, que o nosso alvo sempre seja o Senhor, pois o Senhor é o único digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor. Pai,
Abençoa, ó Deus, esse culto. Que o Senhor possa estar usando, ó Deus. Que muitas pessoas, ó Pai, venham entregar a sua vida a Ti nesse momento, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, queridos. A palavra está com o pastor. Olá, irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo continue de forma abundante no seu coração. Louvamos ao Senhor nosso Deus em gratidão, e como é bom render graças ao Senhor com a equipe de ministério, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha cantado, tenha adorado ao Senhor conosco, né? E neste momento eu quero te convidar para um tempo da meditação na palavra do Senhor. Será um tempo muito próximo, muito oportuno, e eu espero que Deus fale ao teu coração. Mas hoje quem vai estar ministrando a palavra do Senhor, nosso Deus, é a irmã Neila Rosa. Eu quero convidá-la para que ela esteja aqui, passo a palavra para ela e peço a Deus que use a vida dela. Vamos orar por ela neste momento. Gracioso Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus, rogamos ao Senhor que continue usando tua filha, tua serva, que possa falar ao nosso coração. E aí todas aquelas pessoas que nos ouvem, elas sejam edificadas, despertadas, renovadas no Senhor. Que o Senhor continue iluminando pelo teu Santo Espírito, dando entendimento à palavra do Senhor e à mensagem que será pregada. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém, Jesus. Meus queridos irmãos, que bom poder estar mais uma vez aqui nessa noite com vocês, não é? Poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu confesso que estou com mais saudades do que antes, meu coração já está até um pouco apertado, né? A gente se pergunta quando isso vai acabar, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor tem nos abençoado, Ele tem nos guardado. Nós temos sabido notícias boas, bênçãos que têm chegado no meio da igreja, no meio do povo do Senhor. Isso é muito bom. E temos também sabido de alguns casos, né, para que oremos, e nós estamos aí rentes, firmes em oração. Quero pedir que os irmãos continuem orando, né, orando uns pelos outros, orando por aqueles que nós sabemos que estão enfermos, para que o Senhor possa recuperá-los e curá-los. Mas eu queria orar mais um pouco também nessa noite. Então, vamos orar mais um pouquinho antes da gente ler o texto da palavra do Senhor? Oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, louvamos e engrandecemos o Teu nome juntos, mesmo em nossas casas, ó Senhor, mas nos voltamos para o Teu trono de graça, de misericórdia, e nós Te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai eterno, o Senhor é aquele que ouve as orações, o Senhor é aquele que vê todas as coisas, o Senhor responde, o Senhor vem ao socorro, o Senhor é bom, Pai, louvado seja o Teu santo nome. Quero pedir que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja em cada lar que nos assiste, que participa conosco desse culto nessa noite. Pedir que o Senhor salve cada vida dos nossos familiares, dos familiares dos nossos irmãos, e que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, ó Deus, estende a Tua mão de graça e misericórdia, os cura, Pai, nos dá essa vitória, em nome de Jesus. Que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo nos ilumine, que nós possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra e guardar em nossos corações, e que Teu Espírito aplique essa palavra para que a nossa vida, Senhor, reflita a Tua glória, a Tua presença, e o Teu nome, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero ler com os irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, no profeta Miqueias, no capítulo 6. Veja, Miqueias é um dos profetas menores porque o texto dele é pequeno. No caso de Miqueias, são 7 capítulos só. Então, abra aí Miqueias capítulo 6. Enquanto você abre seu texto, eu vou te dizendo que Miqueias está depois de Ezequiel e antes de Mateus. Aquele pedacinho aí dos profetas menores, o último é Malaquias, né? Se eu não me engano, o primeiro é Oséias, né? Depois de Daniel, e aí você vai indo um pouquinho a Miqueias, capítulo 6. Amém? Então, vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor.
Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável Efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu e aferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio, a vergonha dos povos. Irmãos, leiam comigo de novo o verso 8. Vamos ler comigo? Diz assim o texto. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o seu Deus. Meus amados irmãos, nesse texto você vê de cara aí, primeiro o Senhor falando, ele diz, povo meu, depois você percebe... Logo no verso 6, aí o povo começa a falar, é como se o povo perguntasse, como é que eu me apresentarei diante do Senhor? Eu darei ao Senhor holocaustos? Ele diz aí, milhares de carneiros, darei o meu primogênito ao Senhor. E aí o Senhor volta a falar do verso 8 em diante, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Nesse momento de pandemia, de tanto sofrimento, que a humanidade tem passado, que nós temos passado, meus irmãos, observando tantos sofrimentos, que não é só doença, como o Covid, mas também dificuldades econômicas, não é? Psicológicas também, algumas pessoas sofrendo de alguns transtornos e muitos problemas. Eu tenho pensado que, de fato, os países onde a corrupção não é comum, não é tão... não é tão grande como é no Brasil, infelizmente, as pessoas ficam melhores, mas nos locais, nos países onde a corrupção é sistêmica, como é no nosso país, que está espalhada, não é? Muitas vezes em muitas instituições, nos poderes, não é? Há mais sofrimento. As pessoas, saiu uma pesquisa recente, não é, de que aqueles que têm baixa renda, têm mais dificuldade financeira, sofrem mais num momento como esse. É verdade, não é?
a construção das casas, a forma como as casas estão dispostas, o acesso à saúde, o acesso à boa alimentação e etc. Então, nós sofremos no Brasil não só com a pandemia nesse momento, por conta do Covid-19, mas, sobretudo, e há muito tempo, com um problema sério de corrupção, de desigualdade social, injustiça social. E isso fere o coração de Deus. E isso é um pecado e um problema sério. Então, nós precisamos orar mesmo pela nossa nação, continuar clamando ao Senhor. E o profeta Miqueias, eu tenho lido os profetas menores, e esse profeta me chamou muita atenção, porque o profeta em si é alguém vocacionado, né? Chamado por Deus para transmitir ao povo verdades divinas. Ele é motivado por Deus em favor da justiça e da verdade. O enfoque do profeta é ético. Fala contra a injustiça social, a corrupção, a idolatria. O profeta é alguém cheio de esperança. Normalmente eles saem de uma crítica pesada e entram na esperança futura, apontando o que Deus vai fazer. Os profetas normalmente entram em cena em momentos de crise. E no caso da história de Israel, na história do Israel antigo, os profetas entram em cena logo um pouquinho antes da monarquia, né? E embora existissem profetas em outras nações, o profetismo em Israel é bem diferente, porque há nele uma forte ideia de justiça, leis ecológicas, leis que protegem os vulneráveis, sobretudo os empobrecidos pelo sistema. Quando normalmente a injustiça se manifesta, os profetas se levantam, Deus dá profetas para que eles possam falar. E aí eles entram em cena normalmente mesmo nos momentos de crise. Em Israel eles falam no período de Davi, de Salomão, depois no reino dividido. Falam antes da invasão assíria, eles avisam o reino do norte, cuja capital é Samaria, de que a Síria viria. O povo consertasse os seus caminhos. Vocês sabem que o reino do norte foi levado, né, pelo Império Assírio e nunca mais voltou. Deixou de existir como povo, como nação. E eles também falam antes e durante o exílio babilônico. E eles levantam as suas vozes contra a idolatria também. Rompem com toda uma mentalidade religiosa estabelecida naquela época, que é o que a gente chama de compreensão teísta mítica cultural. O que é isso? É aquela ideia de que cada povo tinha o seu Deus, não é? Eles vão demonstrar que o quanto a idolatria, o quanto o ídolo é vazio, o quanto o ídolo é vão. E o texto que nós lemos é do profeta Miqueias, e o nome Miqueias significa quem é como Yahvé. Esse nome Yahvé, na verdade, é uma tradução, né, do tetragrama, daquela expressão que Deus fala a Moisés: eu sou o que sou, Moisés. Eu sou aquele que trabalho na história, que trabalhei na história de vocês antes e que vou trabalhar agora tirando vocês do Egito. Porque Deus não tem um nome. Esse Deus único, né? Na realidade, essa expressão Deus é genérica e Deus não tem um nome, porque o nome naquela cultura representava as características daquela pessoa. E na realidade não existe um nome que possa traduzir todas as características desse Deus infinito. Mas a gente traduz como Yahvé e a gente chama de forma genérica como Deus. E a gente viu, a humanidade viu Deus encarnado em Jesus. Então, o nome Miqueias significa quem é como Yahvé, quem é como Deus. Miqueias é um profeta muito simples. Ele nasceu numa pequena vila, numa área rural, uma vila chamada Moresete, a 32 quilômetros da capital, Jerusalém. E ele foi contemporâneo de Isaías, do profeta Isaías, Oséias e Amós. Trabalhou especialmente na última metade do século 8 a.C., 800 anos antes de Cristo. E ele fala de Jesus no texto dele. Apesar dele ser do interior, ele ergue a sua voz contra os cidadinos, contra os palacianos. Ele ergue sua voz contra os pecados das cidades, das capitais, Jerusalém e Samaria, Reino do Sul e Reino do Norte, que são centros urbanos que influenciavam toda a nação. Então, Miqueias não é um profeta
da conveniência. Ele não fala o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. Esse é um profeta de Deus, alguém que se levanta para dizer o que Deus quer e não o que as pessoas querem ouvir. Sua mensagem, a mensagem de Miqueias, concentra-se nesses temas que eu vou falar com vocês agora: injustiça social, a verdadeira adoração e a falsa segurança. Ele tratou da religião pessoal e da moralidade social. Vejam, essas coisas têm muito a ver uma com a outra, né? A gente vai poder trabalhar isso aqui. Mas o povo, eu falo sobre o povo daqui a pouco, vamos continuar. Miqueias então ergue sua voz, né, e denuncia a arrogância dos poderosos, a truculência dos ricos injustos, a injustiça dos tribunais, os tribunais aqui que eu estou falando de justiça da época, a conveniência vergonhosa dos profetas e sacerdotes que por ganância ajudam a sustentar esse sistema injusto e opressor. Havia isso naquela época já, não é? Infelizmente, alguns falsos profetas, pessoas que trabalhavam por dinheiro, os mercadores da fé, eles são antigos. A idolatria, ele fala muito contra a idolatria. Na verdade, todos os profetas falam contra a idolatria. Israel, esse povo escolhido por Deus, que Deus tirou do Egito com mão forte, daquela opressão da escravidão, abandonou a fidelidade que tinha a Deus para fletar, namorar, digamos assim, com outras divindades pagãs. Hoje, a Igreja de Cristo é essa voz profética. Hoje, a Igreja de Cristo tem que cumprir a sua responsabilidade social. Os profetas falavam contra a injustiça social, falavam contra a falsa religião, a religião ritualista, vazia, e falavam também, como eu falei, contra a idolatria. E hoje a Igreja de Deus é que se levanta, ela que deve ser esse instrumento para dizer às pessoas, quando estão em pecado, elas devem proclamar a palavra de Deus, devem se levantar a favor do oprimido, a favor do necessitado, daquele que não tem voz nem vez. É a Igreja de Cristo que deve se manifestar dessa forma. Mateus, do capítulo 5, versos 13 a 16, é um texto conhecido. Jesus dizendo para os discípulos dele, para nós, ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como vai restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E ele diz: vocês também são a luz do mundo. E não se pode esconder a candeia. Não se pode esconder, ele diz, a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, ao vosso Pai que está nos céus. Quando a igreja cumpre o seu papel de ser sal e luz, Deus é glorificado. As pessoas verão as boas obras da igreja, fruto da fé, da verdadeira fé, e elas vão glorificar a Deus. É quando a igreja se importa com o necessitado e ela vai naquela direção, aí Deus será glorificado. Até quem não conhece a Deus ainda há de glorificá-lo. A igreja é sal, ela consegue conservar e não favorecer a putrefação, não é? O empodrecimento, a corrupção. A igreja é luz, ela é influência boa na terra. E ela precisa, de fato, pregar o evangelho. E aí eu gostaria, nessa noite, de refletir com você rapidamente nesses 3 temas que Miqueias vai falar. Que ele trabalhou em justiça social, religião morta, ou falsa segurança e idolatria. E a questão da injustiça social, tem uma frase de Hernandes Dias Lopes, e ele é muito bom, e esse texto tem a influência dele, como de outros autores também. Ele diz assim: quando os maus governam, o povo geme. Não é verdade? Quando nós temos bons governantes, o povo se alegra, mas quando o mal governa, o povo geme. Aquele contexto de Miqueias, que Miqueias profetizou, era um período de declínio do reino do norte e de grandes tensões políticas e religiosas também no reino do sul, em Judá, cuja capital é Jerusalém.
A população rural estava migrando para Jerusalém, saindo da sua área rural para vir para a cidade, em busca de estabilidade econômica. Em vez de encontrar essa estabilidade, ela estava, na verdade, por força das circunstâncias, estavam perdendo suas terras e casas para os novos ricos, que era uma classe de comerciantes e proprietários de terra. E elas ficaram mais pobres ainda. A justiça da época, o poder judiciário da época, por sua vez, apoiava essa opressão econômica, sabe? Eles apoiavam essas trocas, essas vendas erradas. Então, era um tempo de crise. Israel foi invadido pela Síria, que foi o primeiro império, né, a invadir Israel, e a Síria ameaçava Judá. A Síria, por exemplo, sitiou 46 cidades vizinhas de Judá. Só por milagre de Deus, Jerusalém não foi invadida. Isso está em 2 Reis, capítulo 18. O rei Ezequias, o rei da época, precisou pagar pesados impostos, tributos ao rei da Síria, e fazer obras de proteção da cidade de Jerusalém. Isso aí aumentou muitos impostos, porque foi muito caro. Além disso, nesse tempo de crise, os ricos, mancomunados com os líderes religiosos e civis, exploravam os pobres e tomavam seus campos, suas casas, a ponto, meus irmãos, de lançarem as viúvas para fora de suas casas. Imagine, o profeta Miqueias, no capítulo 2, verso 9, ele diz assim: lançais fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Imagine que absurdo. No capítulo 3 de Miqueias, ele diz assim, do verso 1 ao 3, ele chega a chamar esses líderes, né, essas pessoas públicas, essas pessoas que podiam fazer o bem a muito mais gente, de canibais. Ele diz assim, olha, disse eu, ouvi agora a vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertencem saber o juízo, fazer justiça? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então veja, era como se os próprios conterrâneos, os irmãos, não é, de uma mesma nação, estavam roubando uns aos outros, explorando a ponto de quase comê-los vivos. É assim que muitas vezes nos sentimos no Brasil, não é? Nos sentimos muitas vezes desrespeitados, nos sentimos roubados, nos sentimos muitas vezes mal nesse país, em perceber que muitos líderes, não é, dessa nação e vários poderes olham para os brasileiros como se nós não fôssemos tão inteligentes. E muitas vezes têm tirado tudo e tirado muito mais dos mais pobres. Fazem alianças espúrias, não é? Em favor da injustiça, contra o bem, a favor do mal. Mas Deus é aquele que vê, aquele que ouve o clamor, aquele que ouve o choro da criança que dorme com fome. Deus é aquele que vê o lamento e a dor das pessoas que estão nas filas dos hospitais esperando atendimento. É aquele que vê pessoas morrerem de câncer, podendo ter recuperação, mas por causa do pouco investimento na saúde, ou do investimento errado, não é? As pessoas não têm assistência, mas Deus é aquele que ouve, é aquele que vê, é aquele que responde, é aquele que intervém. Então a nossa esperança está no Senhor, e a gente ora para que os políticos dessa nação, todos os nossos políticos, todas as pessoas que têm influências, todas as pessoas que fazem parte dos poderes dessa nação possam temer ao Senhor e possam ser instrumentos do bem, para que essa nação não venha gemer mais, mas possa se alegrar. E Deus possa converter os corações que não são convertidos ainda, e que essas pessoas, então, possam fazer o seu papel, o papel para o qual o Senhor está dando essa oportunidade a elas. Mas naquela época, infelizmente, a cobiça da riqueza dominava para todos os lados. E, como eu disse, os príncipes abusavam do poder, os nobres roubavam os pobres, os juízes aceitavam suborno,
Alguns profetas calaram suas vozes, prostituíram seus ministérios, porque só falavam por dinheiro. Foram cooptados pelo sistema daquela época, mas não todos. O profeta Miqueias está aqui falando a palavra de Deus aos corações, não é? A injustiça é uma afronta, sabe? É um pecado grave contra Deus, porque coloca a vida que é sagrada, porque foi feita e criada por Deus, em risco. A injustiça é um pecado que muitas vezes é tolerado nos meios religiosos, mas que entristece profundamente o coração de Deus. Muitos textos da Bíblia Sagrada, do Antigo e Novo Testamentos, falam sobre isso. Eu vou só citar alguns para vocês, como Provérbios 29:2, que diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Isaías 10:1 e 2 diz: ai dos que declaram leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Abacuque 2:9-11 diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Provérbios 17:5 diz assim: o que escarnece do pobre insulta o que o criou, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Veja, a riqueza não pode proteger os ricos, injustos. A pedra vai clamar da parede. Isso está muito bem registrado, não é? Na memória de Deus. O Senhor ouve o clamor. Mas a Bíblia fala só para os generosos, aqueles que cumprem o seu papel, aqueles que são humanos. A Bíblia diz assim, em Provérbios 11:24-25, a quem dá liberalmente, ainda lhe se acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Provérbios 19:17 diz: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. 2 Coríntios 9, de 6, verso 6, depois do verso 12 a 14, quando Paulo arrecada itens, né? Faz uma coleta, uma grande coleta para dar oferta aos pobres da Judeia, e aí ele faz essa coleta aqui na região da Acaia e da Macedônia, e ele fala da lógica do semear e colher, e ele diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Esse texto é muito rico, depois você pode ler em casa, o capítulo 9 de 2 Coríntios, porque ele mostra o quanto Deus é glorificado, e o quanto nós nos sentimos felizes, o quanto nós somos abençoados também, quando a gente olha para o necessitado e atende às suas necessidades. Infelizmente, no período do profeta Miqueias, a moral estava em baixa. E muito parece com o Brasil nesse momento, talvez com o mundo. Os pobres não tinham vez nem voz. A ganância reinava no coração dos ricos, corruptos, que assaltavam os pobres indefesos sem possibilidade nenhuma de resistência. Tem uma frase do Hernando Dias Lopes que ele diz assim: é triste, mas é verdade. Em tempos de crise, os corruptos sempre buscam expedientes nefastos para oferirem gordos lucros. Em tempos de crise, seres humanos deviam ajudar seres humanos. Em tempos de crise, os políticos, né? Quando eu digo colocar o dinheiro público para o fim que ele foi destinado. Em tempos de crise, como pode ter fraude? Como pode ter desvio de dinheiro público em tempos de crise? Isso é uma verdadeira desumanidade. É falta de Deus, é falta de temor do Senhor. Como eu posso ver um conterrâneo meu sofrendo e saber que eu posso ajudar e não ajudar? Não é? O segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, que Miqueias trabalha nesse texto, é sobre a falsa segurança. É sobre a religião morta, a religiosidade morta.
E o povo de Israel e de Judá, eles haviam quebrado a aliança feita com Deus, a aliança mosaica, que está lá em Deuteronômio capítulo 5, quando Moisés se junta àquele povo, o remanescente que saiu do Egito, né? Vocês sabem que aqueles mais velhos morrem no deserto, né? Durante aqueles 40 anos. O que resta, fez uma aliança com Deus ali, e Moisés diz àquele povo: se vocês quiserem, Deus poderá ser o seu Deus. Ele apenas pede de vocês que vocês sejam fiéis, que vocês tenham Ele como seu único Deus. Ele vai abençoar vocês e que vocês sejam obedientes. Mas eles quebram essa aliança, eles se tornam idólatras, eles quebram aquela exigência de Deus, que era a fidelidade, e o povo queria as bênçãos de Deus, né? Queria que Deus continuasse abençoando, mas o povo se tornou desobediente ao Senhor, idólatra e ingrato. Eles eram religiosos, iam ao templo regularmente, faziam sacrifícios. O texto diz até que eles perguntam: será que Deus está querendo mais sacrifícios? Vamos dar milhares de carneiros, vamos até entregar, fazer sacrifício do nosso primogênito, se Ele quiser. Deus estava chamando aquele povo para um compromisso, mas eles estavam achando que Deus queria mais ofertas. O povo entregava suas ofertas também, era um povo religioso, porém suas vidas estavam separadas da fé. Eles diziam uma coisa e faziam outra coisa. Não havia coerência entre o discurso e a vida. Havia conflito entre a teologia, o que eles diziam pensar, e a ética, o que eles de fato viviam. Essa é uma religião morta. Miqueias ensina que a verdadeira religião leva a pessoa a uma comunhão íntima, primeiro com o Senhor, e que dessa comunhão nasce uma conduta íntegra para com o nosso semelhante. A verdadeira religião é aquela que gera relacionamento com Deus e gera relacionamento positivo e saudável com o próximo. Eu já falei a frase para vocês de Russell Norman Champlin, quando ele diz: a fé em Yahvé deve resultar em justiça social e santidade pessoal. E Tiago, fortalecendo isso, ele diz no capítulo 1, verso 22 a 27, ensinando sobre a verdadeira religião, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se no espelho o seu rosto natural, a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que bênção! Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: 2 pontos, irmãos: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. A religião que faz sentido, em outras palavras, é aquela baseada em uma obediência irrestrita da palavra de Deus. Não somente conhecer, não somente ouvir, porque se ouve, daqui a pouco esquece. Mas é tomar uma postura, é se comprometer com, de fato, a mudança de comportamento. A obediência irrestrita da palavra de Deus, isso envolve justiça social e santidade pessoal. Ou seja, separação do pecado e prática do amor. Essa é a verdadeira religião. Se mantém contaminado, não misturado com aquilo que desagrada ao Senhor, e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não é apenas deixar de fazer o mal, irmãos, é também fazer o bem. Isaías 58, dos versos 5 a 11, fala sobre isso. Eu não tenho tempo de ler com os irmãos, mas vocês podem lá anotar e ler aí, na tua casa. Isaías 58, de 5 a 11. E o verso 6, que é o verso que eu gostaria que vocês relessem, de Miqueias, ele mostra aí no verso 6,
que os ritos sagrados, sem santidade de vida, são insuficientes. Os holocaustos, de fato, eram sacrifícios legítimos, pedidos por Deus, mas precisavam ser oferecidos com motivação certa e com a vida certa. Essa vida justa e fraterna. Israel sabia que estava errando perante Deus. O profeta foi instrumento de Deus para falar, os profetas, melhor dizendo. E ao invés de Israel se arrepender, eles disseram assim: não, vamos oferecer mais sacrifícios. Vamos, na verdade, fazer mais sacrifícios, milhares de carneiros. Eles achavam que Deus era como os outros ídolos das outras nações, de algumas nações que aceitavam até sacrifício de pessoas. Isso era muito comum naquela época, por isso que eles disseram: será que ele está querendo os nossos primogênitos? Vejam, irmãos, o Deus da vida pediria a morte de filhos primogênitos, sabendo o quanto a primogenitura era importante naquela cultura. A primogenitura significava a continuidade daquela família, a alegria daquela família. Irmãos, eu fico pensando em hoje, se a gente fosse traduzir esse texto hoje, algumas pessoas acham que Deus está pedindo desempenho. Não, um culto é pouco, vamos fazer 10 cultos. Não, o programa está muito simples. Não, vamos fazer um programa glamouroso. Não, Deus não está interessado em desempenho nesse sentido de quantidade, mas no coração. Deus está interessado na vida, na sinceridade do coração. Muitas vezes os ritos religiosos afastam as pessoas de Deus e servem para esconder o pecado. Alguém que se sente extremamente culpado, acha que tem que fazer coisas para Deus para pagar pelo perdão ou para aplacar a ira de Deus, mas Deus não é assim. Deus vê o coração. E a religião meramente ritual não representa um culto verdadeiro. O Senhor não recebe. Ele não agrada a Deus, esse culto, nem agrada ao espírito humano. O ser humano continua vazio com esse culto aí. Porque Deus conhece profundamente o nosso coração. Ele sabe por que a gente faz o que faz. As pessoas só veem as nossas ações, mas Deus vê o porquê, a razão daquilo. Provérbios 28:9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Não adianta jejuar tanto. Não adianta campanha de oração. Se você não quer obedecer a palavra de Deus, não quer compreender e obedecer, para quê? Até a sua oração se torna abominável, diz o Senhor. Provérbios 21:3 diz: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. E vocês conhecem aquele texto que Samuel diz, né? Como palavra de Deus a Saul, que ele quer misericórdia, amor e não sacrifício. Amós, o profeta Amós, no capítulo 5, 23 a 26, ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes o juízo corra como águas, e a justiça como o ribeiro perene. Vocês entenderam esse texto? O Senhor diz: eu não aguento mais ouvir essas músicas, o estrépito dos teus cânticos, porque não saem do coração. Porque são ritos vazios, porque não corresponde à sua vida. E aí, por fim, meus irmãos, a idolatria, que é o terceiro pecado que Miqueias bate de frente, que os profetas batem. A idolatria é pecado. É uma afronta, porque é uma afronta contra o único e verdadeiro Deus. Entristece profundamente o coração de Deus e nos separa dele. Deuteronômio 5, de 5 a 10, Moisés repetindo as tábuas da lei, repetindo os 10 mandamentos, ele diz ao povo de Israel, quero que você preste muita atenção nesse texto, porque há uma cultura no nosso meio dizendo assim: imagem de escultura é só uma lembrança, é só uma foto, pode fazer imagem, não é idolatria em procissão seguindo, não é idolatria orar para essa imagem, fazer pedidos a ela, fazer romarias, não é idolatria doar coisas a essa imagem. Isso não é idolatria, é só uma lembrança dessa pessoa que passou por aqui. E aí dão o nome de Jesus um monte de nomes, Senhor do Bom Fim, assim sucessivamente.
tirando o nome de Jesus, que é o Salvador, o enviado. Mas olha o que Deuteronômio diz no capítulo 5, 5 a 10, e que Êxodo 20 fala também, do verso 1 ao 6. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé, isso é Moisés falando, entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. O Senhor disse assim: eu sou o Senhor teu Deus, lembrando ao povo que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não farás imagem, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, de anjos, nem embaixo na terra, de gente ou de animais, nem nas águas debaixo da terra, nem de peixes. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Não faz culto não para essas imagens, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais que me aborrecem e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não é para adorar nem fazer imagem. Veja, apesar das consequências do pecado ficar para até a 3ª geração, que era a geração que morava na casa, porque era aquele conceito de clã, da grande família, então a consequência do pecado, da idolatria, ia chegar nos netos, nos bisnetos. Mas a misericórdia, o perdão para aquele que se arrepende da idolatria, vai até 1000 gerações. É a graça no Antigo Testamento aí. Irmãos, a idolatria é uma profunda ingratidão. E o pior, não traz satisfação ao ser humano. O povo não valorizou as bênçãos de Deus. O povo estava atravessando o deserto nesse período aí e ia entrar na terra prometida. Deus deu ao povo a libertação. Deus guiou o povo através da liderança de Moisés, de Arão e Miriam. Que bênção ser guiado por Deus em momentos difíceis como aquele do deserto. Deus abençoou o povo, deu escritura da terra prometida, a terra de vocês. Deus havia abençoado, prometido bênção, o povo não valorizou nada disso. Não valorizou a libertação. O povo que vivia oprimido no Egito, submetido a trabalhos forçados e exaustivos, fora liberto por Deus. Isso representa hoje a libertação do pecado. Deus escolhera, como eu disse, Arão, Midian e Moisés para guiar aquele povo pelaquele deserto assombroso e cuidou deles. Irmãos, acreditem, nada faltou àquele povo em meio àquela circunstância difícil, em meio àquela situação de crise. Eles tinham uma memória muito curta. Deus abençoou, mas o povo esqueceu. E o profeta traz aí a história de Balaão, que fora contratado, vocês lembram daí em Números 22, para amaldiçoar o povo de Deus, mas que não conseguiram aquilo, porque Deus transformou as maldições que Balaão ia falar em bênçãos, e ninguém pode abençoar, bote isso na sua cabeça, aquele que Deus abençoou. Deus mudou o mal em bem na história do povo de Israel. Veja, o rei de Midian, o Balaque, chama Balaão para profetizar, amaldiçoando o povo de Israel. Deus havia abençoado aquele povo, e Balaão disse: eu não posso fazer isso, porque Deus havia abençoado aquele povo. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa, não é? Richard Sturz afirma que o esquecimento é um grande inimigo da piedade, da vida com Deus. Por outro lado, o reconhecimento das múltiplas bênçãos de Deus conduz o homem à humildade e à confissão. Não é verdade? Veja, esquecer das bênçãos de Deus nos separa dele. As bênçãos do Senhor lembrar delas gera esperança em nossos corações. Veja, nos momentos de crise e de deserto das nossas vidas, Deus não nos abandona. Ele enfrenta conosco, Ele nos guia nesse momento difícil, Ele nos abençoa. A sua presença é real.
E nós não podemos esquecer do que Deus já fez por nós, mesmo que nesse momento estejamos sofrendo. E o esquecimento, a memória curta, dificulta a nossa piedade, a nossa vida com Deus. Mas lembrar dessas bênçãos conduz-nos à humildade e à confissão, né? Nos conduz à postura certa de nos dobrar diante daquele que nos abençoa e a confessar que só Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. Irmãos, há ídolo de diversas formas, não é? Queridos amigos, há ídolos que são visíveis, como por exemplo as imagens de escultura, os famosos, né? Agora os youtubers, por exemplo. Há ídolos que são invisíveis, como o amor ao dinheiro, o amor ao poder, não é? E há pessoas que são ídolos de si mesmas. O seu ídolo é o seu próprio eu. Elas vivem somente para si, não aceitam interferência de Deus em suas vidas. Elas dizem que podem viver sem Deus. São pessoas vaidosas que querem viver independente do Senhor e vivem só pensando no seu umbigo. A Bíblia diz que a idolatria, ela também não satisfaz o homem, ela torna o homem vazio e mais vulnerável do que o ser humano é. Porque nós somos feitos por Deus para essa comunhão, para esse relacionamento com Ele. E só Ele, então, é capaz de satisfazer o nosso coração, de saciar a nossa sede espiritual. E aí eu quero dizer para você, meu amigo, Deus é a fonte de águas vivas. Você pode achar que isso não tem sentido. O profeta Jeremias que disse isso no capítulo 2, verso 4 e 5. Ele disse assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Indo atrás da nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Se tornando nulo como é o ídolo, vazio e oco como é o ídolo. E ele continua no capítulo 2, do verso 11 a 13, ele diz: houve alguma nação que trocasse os teus deuses de letra minúscula, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo, o povo liberto, o povo escolhido, trocou a sua glória com letra maiúscula por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, e aí ele diz, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Vocês sabem, irmãos, que cisternas, você que é do interior como eu, não é? São aqueles poços que são escavados na terra para armazenar as águas da chuva. Principalmente em locais secos, como lá no meu sertão, né? Lá é o meu semiárido. Porém, essas cisternas não adiantavam, porque elas estavam rachadas. Não mantinham ali a água, né? E aí o Senhor diz, 2 males o meu povo cometeu. Abandonou o Senhor, abandonou o único Deus, que é a fonte de águas vivas. Porque a cisterna, ela só armazena a água, mas Deus é o criador da água. E Ele pode criar água sem fim. Ele é fonte, dali emana a vida. Ele é infinito e é inesgotável em seu poder e glória, e em sua bondade e majestade. O povo, além de abandonar esse Deus que era a sua glória, o povo cavou cisternas que não retêm água. Sabe o que isso representa? Representa a tentativa humana de satisfazer a sua sede espiritual em qualquer outra coisa, ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer outra pessoa fora de Deus. Sabe? É talvez buscar Deus, buscar saciar essa sede que é espiritual, no prazer insaciável, na vida desregrada, no dinheiro, nos diplomas, nos títulos, na religião, nos relacionamentos pessoais, até na família, nas posições sociais, às vezes no engano que o poder traz, no embelezamento, cuidado com o corpo. Eu sei que tudo isso é importante quando bem administrado em nossas vidas. O problema é quando essas coisas se tornam ídolos, né? Quando essas coisas
querem substituir o lugar que é exclusivo de Deus em nós. Irmãos, nós somos proporcionalmente menores. Isso eu aprendi com o meu professor de Antigo Testamento, Ágabo, muito bom professor Ágabo Borges. Ele dizia: nós somos proporcionalmente menores do que a divindade da qual nós confiamos a nossa existência. Se a gente confia no nada, a gente vai se sentindo vazio. A razão da nossa existência não pode ser alguém ou algo, mas o único Deus verdadeiro e infalível. Se a gente colocar a nossa esperança em alguém ou algo, e eles falharem, e isso é o que provavelmente vai acontecer, experimentaremos o desespero, a frustração. Mas se a nossa esperança estiver no Senhor, nós estaremos seguros, porque Ele não falha. Aleluia, glória a Deus. Ele não falha, Ele é fiel. Então não coloque a sua maior expectativa nessa vida, em pessoas, em coisas, mas em Deus. Olhe para o Senhor como o seu lugar, a sua morada, a razão da sua existência, a razão do seu caminhar, a razão dos seus projetos de vida, os seus propósitos. Olhe para Deus. Ele vai trazer brilho, luz, e muita vitória, muita alegria, muita satisfação à sua vida. Não é? Tem gente que tem tudo, mas porque Deus não está no centro da sua vida, ele até crê, mas Deus não é o centro da sua existência, não é a sua razão de viver. Então essa pessoa se sente sempre vazia, sempre insaciada, sempre insatisfeita. Não é? Eu desejo para você essa saciedade que Jesus um dia trouxe ao meu coração. Eu não conheço tudo de Deus, eu estou conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Mas Ele preencheu o vazio do meu coração. E Ele pode preencher o teu vazio também. Esse é o maior bem que Ele pode fazer por mim na minha existência passageira. E ainda me prometeu vida eterna, a sua presença eternamente. Glória a Deus, prometeu a você também. Veja o que diz o profeta Abacuque, eu já estou indo para o final, do capítulo 2, no capítulo 2, versos 18 ao 20. Os profetas são uma bênção, né? Os profetas de Deus são maravilhosos. Diz assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Se você é cristão, você não pode ser idólatra. Você não pode cultuar imagens de escultura, você não pode ter ídolos. Deus é o único digno de adoração e Ele não divide a sua glória com ninguém, porque só Ele é digno, só Ele é. A idolatria conduz à imoralidade, à desumanização, e talvez seja esse um dos motivos pelo qual o Brasil está nesse caos, né? Social. A tendência é nos tornarmos parecidos com o Deus que adoramos. Então, se a gente já começa a adorar um Deus santo, claro que quem adora esse Deus vai sendo santificado. Como quem adora o Deus que é bom, vai se tornando uma pessoa melhor. Com isso, não quero dizer que nós nos tornamos deuses, não, viu, irmãos? Mas que seremos mais humanos, mais parecidos com o Senhor. Vai acontecer com a gente aquele retorno, que é ser processualmente restaurada aquela imagem e semelhança de Deus que foi se perdendo ao longo da história da humanidade. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais submissos à autoridade de Deus, mais humanos nós nos tornamos. De modo que o verdadeiro problema, talvez, da nossa sociedade não seja o vírus, não sejam esses problemas econômicos, e nem qualquer ameaça, mas seja essa ausência de Deus, esse distanciamento da palavra do Senhor, essa ingratidão, né, com essa idolatria. Talvez esse seja o maior problema nosso. Quando eu digo nosso, é do nosso Brasil, né, da nossa sociedade. Para Miqueias,
Estava claro isso. Para o profeta Miqueias, os desajustes sociais, a opressão política e a decadência moral eram o resultado de uma religião errada, do afastamento que as pessoas estavam gerando de Deus. E eu creio que essa é a razão também na nossa nação, de tanta opressão política, de tantos desajustes sociais, de tanta decadência moral, não é? Talvez seja, eu creio que essa é a razão, esse afastamento de Deus, né? E aí, para realmente concluir com vocês, eu quero reler o verso 8 do capítulo 6. Pega aí, por favor. Ele diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. E aí ele diz que pratiques isso, a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É Deus que revela o que é bom para nós. Tem gente que acha que sabe o que é bom para si. Todo caminho ao homem, diz a Bíblia, parece direito, mas é o Senhor que prova o coração, é o Senhor que sabe das coisas. É Deus que nos revela o que é bom para a gente, o que a gente deve fazer para ser feliz e para ser um ser humano completo. E ele diz, a resposta de Deus aí enfatiza que a conduta ética, enfatiza a conduta ética e moral, não as cerimônias religiosas. Lembra que o povo perguntou, será que Deus quer mais sacrifícios? Será que Ele quer o primogênito? E o Senhor responde a eles por outro viés. O Senhor responde algo que tem a ver com a ética e com a moral, não com o ritual. É a prática da justiça, e o termo aí do hebraico, mishpat, significa justiça como modo apropriado de viver, ações corretas. Não é só conhecer a justiça, nem as leis, é praticá-las. É uma ação de justiça. Estão entendendo? Zabatiero diz que praticar a justiça no contexto de Miqueias, traduzido isso, é não acumular terras, é não querer todas as terras para si, é não explorar as famílias pobres que estavam vindo do campo para a cidade, é não distorcer a teologia, não é? Esse evangelho água com açúcar, para ter adeptos, para adquirir dinheiro, não distorcer a teologia, inclusive a utilizando como legitimação ideológica, é não corromper os julgamentos, não falsificar a palavra de Deus, não construir Jerusalém, palácios suntuosos com o sangue do povo. É isso que é justiça prática. E aí, como é que a gente pode entender justiça nos nossos dias, irmãos? O que seria praticar justiça nos nossos dias? É não vender sentenças, é não utilizar a religião como ópio, mas é proclamar a verdade, é não acumular por acumular, não é? É não amar o dinheiro, e aí se vai. Ele diz a segunda coisa, o que eu quero de vocês, o que vocês precisam é amar a misericórdia. O termo é resed, misericórdia. Uma palavra hebraica que significa bondade. Em outras palavras, é amar a bondade, é amar a generosidade, é amar a lealdade, é amar a fidelidade. A misericórdia é um passo além da justiça. A justiça concede o que o direito requer, dá a cada um o que merece. A misericórdia concede o que o amor exige. Irmãos, e o que é que o amor exige? O amor vai além, não é? O amor vai além. Eu posso deixar de fazer alguma coisa pela justiça, mas eu vou fazer algumas coisas além por causa do amor. Não é verdade? Então, o texto diz que a misericórdia, além de praticada, ela deve ser amada. É amar a misericórdia. Porque a obediência sem amor pode desembocar num legalismo. É aquele povo que anda dentro da lei, mas é tão legalista, é tão duro, chega a ser cruel, não consegue amar. Então, na realidade, amar a misericórdia é defender o fraco, o pobre,
o desprovido, aquele que não tem vez, não tem voz, numa sociedade que só privilegia os poderosos. Numa sociedade que dá valor às pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Isso é amar a misericórdia, é ir na contramão disso, dessa história, né? E a igreja é sal e luz, é ela que vai ensinando como deve ser feito. A igreja verdadeira, não estou falando de templo, né? Então, meus irmãos, é necessário justiça, é necessário amar a misericórdia. E, por fim, o andar humildemente com Deus, é o Tissana, palavra que significa e traz a ideia de uma aproximação modesta, com decoro. É curvar-se para andar com Deus. É curvar-se para andar com Deus. As duas primeiras instruções, justiça e misericórdia, falam da segunda tábua da lei, que Jesus resume em Mateus 5, quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo. Mas a primeira aí fala da primeira tábua da lei, que são aqueles mandamentos que se referem a Deus, e que Jesus resume, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Essas 3 instruções são uma síntese de toda a lei de Deus. Só podemos praticar a justiça e amar a misericórdia se a gente andar humildemente com Deus. Tem muita gente querendo fazer justiça, amar a misericórdia, mas com dificuldades, porque não anda com Deus humildemente. Essas 3 coisas precisam andar juntas. O Warren diz que nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que Deus ordena sem antes nos achegarmos ao Senhor, como pecadores quebrantados que carecem da salvação. Primeiro nós nos quebrantamos diante de Deus, dizemos a Ele que carecemos dEle, e assim nós somos capazes de fazer justiça e amar a misericórdia. Então esse triplo mandamento precisa andar junto. E nós precisamos primeiro andar humildemente com Deus. A orientação de Deus é muito clara em todo esse texto e para nós nessa noite. Requer da gente uma vida inteira, íntegra, uma vida certa com Ele e com o nosso próximo. No entanto, veja, Deus está vendo tudo, não é? Deus está vendo aquelas propinas, aqueles desvios, Deus está vendo o sofrimento, Deus está vendo tudo. E esse Deus é justo, sem deixar de amar, mas Ele é justo. E Ele não deixará que a opressão e a injustiça social sejam impunes. Pode haver impunidade no sistema de uma nação, mas Deus não deixará impune. Cada um colherá o que plantou. É necessário arrependimento para aqueles que plantaram coisas ruins e curvar-se diante de Deus para que, submetendo a Deus, o Senhor perdoe e o ensine a viver de forma reta, como fez Zaqueu. Mas o Senhor não deixará impune. Ele vê tudo. Olha o que aconteceu com Judá. Irmãos, Judá, aqueles que oprimiram seus irmãos, os seus conterrâneos, foram oprimidos. A história conta isso. A Babilônia, o Império Babilônico, invadiu Judá, cercou a capital Jerusalém, destruiu os palácios que foram construídos com o dinheiro dos pobres, dos nobres, saqueou as riquezas dos ricos, arrasou a cidade de Jerusalém, derrubou o templo, que já estava sendo praticamente adorado, matou milhares de judeus e levou outros, principalmente os ricos intelectuais, os cientistas da época, foram levados para o cativeiro, onde ficaram 70 anos. Não ficou impune toda aquela injustiça social, toda aquela opressão. Deus, através de Miqueias, promete, aí no capítulo 7 de Miqueias, cura para os arrependidos. Deus promete restauração. Miqueias chama o povo ao arrependimento. E eu quero te chamar também nessa noite. Se a sua prática não tem sido honesta, se não tem sido de justiça,
Eu quero te chamar, se a tua religião tem sido ritualista, se resume às tuas idas ao culto, a ouvir uma mensagem, mas sem uma prática verdadeiramente cristã, eu também quero te dizer, Deus te chama nesse tempo ao arrependimento, como o profeta chamou o povo de Judá. Não adiantava eles fazerem vista grossa ao pecado, nem buscar alianças políticas como eles tentaram para se livrar do Império Babilônico. O povo só tinha uma saída para aquela catástrofe geral que ocorreu, aquela crise geral que ocorreu naquela nação. Eles só tinham uma saída: se voltar com o coração sincero, arrependido diante de Deus. E o povo se arrependeu, olha que maravilha. Creio que boa parte do povo se arrependeu. E Deus os perdoou, olha que bênção. E Deus os restaurou. Porque esse Deus que avisa pelo profeta é gracioso. Aleluia. Quando Ele faz um aviso, já é um ato de graça. Já é um livramento, já é uma tentativa de te tirar do caminho mau. Se você está ouvindo essa mensagem essa noite, isso é um ato de graça de Deus para contigo. Para que você se arrependa daquilo que você vem fazendo que não agrada o Senhor, que você sabe. E que a palavra de Deus te revelou algumas coisas nessa noite, te mostrou algumas coisas. E que outras você pode conhecer na própria palavra de Deus. E você pode endireitar os seus caminhos, porque o Senhor te chama ao arrependimento, te chama a essa confissão de pecados, para que Ele também te perdoe, para que Ele também te restaure, para que Ele encha a sua vida com essa fonte de águas vivas, que no Novo Testamento a gente chama do Espírito Santo de Deus, não é? E o profeta Miqueias termina dizendo assim, no capítulo 7, versos 18 e 19, ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esquece da transgressão do restante da tua herança, do povo de Deus, né? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Sabe, essa ideia de lançar na profundeza do mar é onde não tem luz, é onde não se pode ver. Deus lança lá e nunca mais Ele traz aquilo ao nosso rosto. Que coisa mais linda. Ele perdoa de verdade. Ele não perdoa e depois traz no nosso rosto, não, como Satanás muitas vezes fica trazendo, né? O inimigo de Deus, inimigo do povo, inimigo da vida. Ele fica trazendo essas coisas à nossa mente muitas vezes, e um pecado cometido lá atrás, remoendo aquilo. Isso não é de Deus. Porque Deus, Ele perdoa e restaura, e Ele joga lá, e nunca mais Ele traz aquilo, sempre dando uma nova chance. 1 João, já no Novo Testamento, capítulo 1, verso 8 e 9, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, como algumas pessoas dizem, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é que é fiel e justo? Deus, não é? Que maravilha! A graça de Deus é maior do que o pecado dos homens, é maior do que o nosso pecado. Mas sabe, irmãos, sabe, amigos queridos, um dia a gente vai comparecer diante de Deus, perante Deus, e nós precisamos estar preparados. E estar preparados não é fazer grandes obras, não. Estar preparados é estar justificado pelo sacrifício de Cristo. Agora é o tempo oportuno da gente acertar a nossa vida enquanto nós temos vida. Esse é o tempo que Deus está nos dando para acertar a nossa vida com Deus, crendo que Jesus é o Salvador e Senhor. É o Deus encarnado que veio resgatar aqueles que tinham se perdido, veio perdoar os pecadores, que morreu na cruz para nos salvar. Crê nisso, receber esse Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Além de crer e receber, confessá-lo publicamente, eu agora vou seguir a Jesus, pessoal.
Eu agora sou um seguidor, sou um cristão, um discípulo de Cristo, amando a misericórdia, andando humildemente com o Senhor e fazendo justiça. É assim que nós acertamos a nossa vida com Deus. E só é possível fazer justiça, amar a misericórdia, ser um ser humano melhor, de fato, de dentro para fora, uma transformação que emana do nosso íntimo, uma transformação de mente, de consciência, de coração, quando de fato nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque acontece algo que é um milagre da salvação. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E Ele nos conduz a glorificar a Jesus Cristo, a glorificar a Deus. Eu quero te fazer esse convite nessa noite. Você que ainda não se considera um cristão, ou que tem andado por caminhos, tem entendido que é necessário ter obras para ser salvo, que acha que precisa fazer sacrifícios para receber a salvação, que se considera um pecador, que sabe que erra e é um pecador. Se você ainda não fez essa aliança com Jesus, você pode fazer aí agora em sua casa. Você pode confessar Jesus como seu Senhor agora. Você pode dizer ao Senhor e repetir essa oração que eu vou fazer contigo para te ajudar nesse momento. E para aqueles que já se consideram cristãos, eu quero lembrá-los, meus irmãos, que essa é a religião que glorifica a Deus. Que esse é o caminho que exalta o Senhor. E que nós podemos ser verdadeiros em nossa forma de cultuar, mesmo nesse tempo. Que Deus abençoe você, que você seja sal e luz. Glorifique ao Senhor com as suas boas obras. Que você seja instrumento para que o reino de Deus se expanda na terra. Que Deus te abençoe. Um beijo forte no teu coração. Mas antes de passar a palavra para o pastor, para que ele possa orar por nós, dar a bênção pastoral, eu gostaria de fazer essa oração com você, que está recebendo Jesus no teu coração. Vou te pedir para você fechar os seus olhos, como eu vou fazer, e repetir essa oração. Amém? Vamos lá? Senhor Deus, eu quero confessar nessa noite que eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora e eu não mereço a salvação eterna. Eu tenho feito coisas que não agradam ao Senhor. E eu reconheço que o pecado me separa de Deus, me separa de Ti, Senhor. E eu quero pedir perdão, Senhor, perdoa os meus pecados. E em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, aquele livro que registra os Teus filhos. Senhor, eu te peço que Tu me batize com o Teu Santo Espírito e me ajude a caminhar de uma forma que Te glorifique. Eu quero quebrar todas as alianças que fiz, conscientes ou inconscientes, com o reino das trevas, com o pecado. E quero receber a Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador e Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A você que fez essa oração e quiser apoio nosso como igreja, você pode, ao final você vai ver aí os contatos da nossa igreja, e você pode sinalizar quem é você, algo sobre você, o contato, e dizer que fez essa decisão, para que nós possamos entrar em contato com você e te ajudar, mesmo sem ser presencialmente nesse momento. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, que Deus abençoe em nome de Jesus. Olá, que bom que você continuou conosco até o final desta mensagem, desse culto ao Senhor. Desejamos que esta palavra continue profundamente marcando o teu coração. O Espírito Santo de Deus continue te iluminando, te dirigindo, te fortalecendo diante das decisões que você tomara no teu coração. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe toda a sua parentela. Te abençoe. Se você está enfermo, que Deus te dê cura, que Deus te dê paz, que Deus supra as suas necessidades, em nome de Cristo Jesus,
o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Quero encerrar agora com a bênção apostólica, desejando que a bênção de Deus continue sobre o teu coração. Eu espero que você possa estar conosco nos próximos encontros. Todos os domingos, às 18 horas, estaremos nessa celebração ao Senhor nosso Deus. E se você é membro da Igreja Batista Éden, entre em contato pelo WhatsApp da igreja, que iremos disponibilizar aqui, para que possamos te orientar a respeito da escola bíblica, que já começou justamente neste domingo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que Deus te proteja, lhe dê paz, continue guardando sua casa e tua família, mantenham todos os cuidados necessários, conforme as autoridades médicas têm sinalizado, e segure firme até que esse momento passe e nós possamos voltar a ter os nossos encontros presenciais no culto, nos lares, como sempre nós fazíamos, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, por este encontro. Nós despedimos desse povo tão abençoado que esteve conosco até esses instantes. Desejamos a bênção do Senhor, dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença inconfundível do doce Espírito Santo seja com eles, por onde fores, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Fique atento às informações que serão colocadas aqui no final do vídeo, telefone, o número da conta, faça o seu depósito, e todos os domingos pela manhã estaremos aqui na igreja para um momento de acolhimento aos membros que necessitam de apoio nosso como igreja. Tá bom? Deus te abençoe, um beijo no coração e até os nossos próximos encontros. E se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu ainda, tá bom? Deus te abençoe.